Meu nome é Enoque. Hoje eu irei abordar a aula de hoje sobre o tema provação e vou estar falando sobre as cartas de Paulo a Timóteo, Tito e Filemão. Primeiro, iremos falar das cartas pastorais, as cartas escritas a Timóteo e as cartas dirigidas a Tito. Chamamos as cartas pastorais porque foram dirigidas a pastores, ou seja, para os líderes das comunidades. Timóteo é uma das primeiras cartas pastorais. Foram escritas em duas cartas, a primeira a Timóteo e a segunda carta a Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era filho de pai grego, pagão e de mãe judia. Nós temos esta referência lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Ele foi escolhido por Paulo para ser o seu companheiro de viagem. Paulo permite que ele seja circuncidado por causa dos judeus. Nós observamos por que foi escrita esta carta: para instruir Timóteo nos deveres do seu cargo, para animá-lo e para demonstrá-lo contra os falsos mestres. Quando e onde foi escrita? Provavelmente na Macedônia, durante o intervalo das duas prisões de Paulo, cerca de 65 depois de Cristo. O conteúdo desta primeira carta está no capítulo 1, fala da sã doutrina, da doutrina a qual Paulo havia ensinado a Timóteo a permanecer firme na fé, não esquecendo dos marcos antigos, pois em um certo momento ele fala para Timóteo que ele deveria seguir os exemplos da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Também no capítulo 2 nós vamos observar uma oração pública. Depois no capítulo 3, 1 a 13, nós vamos observar as qualidades ministeriais. E do capítulo 3 ao 14, nós vamos observar as instruções pastorais, exortações finais. Na segunda carta a Timóteo, Paulo, sabendo que o seu martírio se aproximava, escreveu a segunda carta a Timóteo. Ele rogava a Timóteo que visitasse. Paulo precisava muito do seu filho na fé, porque os da Ásia os tinham abandonado. Então, Paulo precisava de um apoio e ele manda buscar a Timóteo. Esta carta ela foi escrita pelas seguintes razões: para pedir a presença de Timóteo em Roma, para demonstrá-lo contra os falsos mestres, para animá-lo em seus deveres e para fortalecê-lo contra as perseguições vindouras. O que nós observamos que Paulo, observando Timóteo, que era o seu filho na fé, ele começou a preparar Timóteo para os deveres que ele teria como um mestre ali na comunidade. Então ele vai admoestar a Timóteo a ter cuidado com os falsos mestres que sugeria que poderia enganá-lo. Então Paulo ele prepara Timóteo para isso. Quando foi escrita esta carta? Pouco antes do martírio de Paulo em Roma, cerca de 67 depois de Cristo. O conteúdo desta carta exortações em vista aos sofrimentos, perseguições futuras, exortações
em vista à apostasia, exortações em vista à apostasia atual e apostasia futura, e também a conclusão desta carta. Nós também vamos observar nas cartas de Paulo a Timóteo, ele dizendo a Timóteo no capítulo 2 de uma de suas cartas, dizendo, olha, você tem que se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Ele também fala que tudo que Timóteo aprendeu, ele deveria passar a outros, porque outros precisavam ouvir, porque ali na comunidade estava havendo algumas dissensões, estavam surgindo falsos mestres, estavam surgindo a apostasia, mas também ele exortava a Timóteo a sofrer em vista do sofrimento, sofrer como bom soldado de Cristo, porque a finalidade que Paulo colocava é que Timóteo deveria sofrer como bom soldado de Cristo, agradando aquele que o alistou para a guerra. E isso era importante para Paulo ver o seu filho na fé sendo preparado e fortalecido na fé que está em Cristo Jesus. Nós observamos também nessas cartas pastorais que elas eram direcionadas àqueles que estavam na frente do rebanho, para que eles pudessem saber conduzir o rebanho e fazer com que o rebanho não se desviasse dos marcos antigos e daquilo que estava for exposto no verdadeiro evangelho, no evangelho que era de Cristo Jesus. Agora a epístola a Tito, na ordem da composição, ela foi escrita após a primeira carta escrita a Timóteo. Ele, Paulo, navegava com Tito para Creta, onde o deixou para organizar a igreja que ali estava, pois a preocupação de Paulo era a organização da igreja. Como a igreja estava? Qual era a situação, tanto na sua área administrativa, como também na área espiritual? Tito era gentil, era um dos que havia se convertido com a pregação de Paulo. Ele esteve presente com Paulo no concílio em Jerusalém. Apesar da insistência dos judeus para circuncidar a Tito, Paulo ele resiste e ele não faz o desejo dos judeus. Esta carta ela foi escrita para instruir Tito acerca da organização, como já falei, da igreja. Como verdadeira igreja de Cristo, era um apelo de Paulo que ela permanecesse firme, permanecesse cumprindo a doutrina de Cristo, a qual ele havia ensinado. Quando foi escrita? Pouco depois da primeira carta a Timóteo. Na Ásia Menor, cerca de 65 a 66 a.C. Quando nós observamos essas 3 cartas, nós podemos observar que toda a narração desta carta, ela foram escrita a homens que tinham a responsabilidade com a igreja do Senhor. Igreja esta que poderia ser agora contaminada com falsos ensinamentos. E o que Paulo queria, mesmo ele preso, ele estava preparando a igreja para os sofrimentos, para a apostasia que poderia vir. Mas aos mestres estava a incumbência de zelar da doutrina a qual a eles foram ensinadas.
Agora, nós iremos falar de uma carta muito importante também. É a carta a Filemon. Esta carta, ela fala de um escravo que bateu à porta de Paulo. Este escravo, ele queria falar com o prisioneiro Paulo, a grande testemunha de Cristo. Quem era este escravo? Este escravo, ele foi recebido por Paulo e o nome desse escravo era Onésimo. Onésimo, que significava o seu nome útil, um nome comum para um escravo. Ele tinha vindo de Colossos, ao lugar onde Filemon vivia, para Éfeso, onde pediu ajuda e asilo para Paulo. Isso quer dizer, Onésimo, ele veio de Colossos, ele veio para Colossos, o lugar onde ele veio de Colosso, o lugar onde estava Filemon. E ele vem para Éfeso, aonde Paulo estava. E lá ele pede ajuda. Ele era um escravo, ele era fugitivo, estava fugindo do seu senhor. E quando ele chega ali em Éfeso, ele vai até a prisão aonde Paulo está. E ele pede ajuda de Paulo. Ele já tinha ouvido falar de Paulo, quem sabe na casa do seu senhor Filemon. E o que dá a entender é que quando Onésimo ele foge do seu senhor e vai para Éfeso, e quando ali chega, Paulo ele evangeliza a Onésimo. E Onésimo se torna o seu filho na fé. Tornando-se o seu filho na fé, Paulo ele prepara uma carta e envia Onésimo para encontrar com o seu senhor. Porque Paulo poderia ter ficado com Onésimo ali, que iria lhe ajudar muito. Mas, se assim ele fizesse, poderia acontecer que ele estaria arriscando a sua própria vida. E se também ele ficasse ou entregasse Onésimo, ele também seria sentenciado à morte. E esta carta de Filemon, esta carta de Paulo a Filemon, expressa o grande amor de Paulo pelas almas, e ele intercede a Filemon por Onésimo, porque ele diz, olha, ele é o teu escravo, só que agora eu não quero que você o receba como escravo, mas como um membro da família. Paulo estava pedindo a Filemon para perdoar a Onésimo, porque agora ele não só era um escravo, mas agora ele era um irmão na fé. E era o filho de Paulo na fé. O que Paulo deveria fazer, concedendo tudo isto a Filemon. Filemon estava agradecido, e esta carta a Filemon é a primeira carta, é uma das mais curtas cartas de Paulo, e é a única carta particular que Paulo ele escreve. É uma espécie, ele pega esta carta e torna esta carta um salvo-conduto, porque ele pede que Onésimo voltasse ao seu senhor levando a carta. Então isso quer dizer que Paulo, ele intercede, ele pede a ajuda de Onésimo para levar a carta, mas esta carta expressa a gratidão de
Paulo por Onésimo. Porque ele diz, olha, quando ele chega na carta, Paulo expressa da seguinte forma: olha, ele foi útil para ti, mas o que eu quero agora não é falar dele como escravo, mas falar dele como membro da família. Agora ele não vai ser Onésimo escravo, ele vai ser Onésimo livre, porque ele aceitou a fé. Aí Paulo ele vai concluindo as suas palavras dizendo, olha, tudo agora, ou prejuízo que Onésimo te deu, coloca na minha conta. Quando eu for até aí, eu pagarei. Então ele estava dizendo, olha, vê com grande valor tem a vida de Onésimo. Não é agora como escravo, mas sim como livre. Ele sempre esteve contigo trabalhando, realizando o trabalho, mas hoje ele vai até aí, agora como livre. E Paulo, ele convence, aí nós observamos no contexto da leitura que Paulo, ele consegue fazer com que o escravo se torne livre. E agora aquele que estava, porque na antiguidade no império, era muito normal os escravos servirem ao seu senhor. Mas uma coisa que nós observamos nessa passagem é que traz para nós um grande exemplo de amor, fidelidade, compaixão, misericórdia. Foi tudo isso que atuou na vida de Paulo em relação a Onésimo e de Filemon, que concordou em perdoar aquele escravo. Porque poderia Filemon verificar o prejuízo e dizer, não vou perdoar. Mas o que nós observamos é que Filemon perdoa a Onésimo e ele segue a sua longa caminhada na fé. Paulo, ele escreve esta carta com muito amor pela vida de um escravo. Então, nós podemos observar que Filemon, ele tem uma representação muito importante para nós que somos cristãos. Quando falamos de alguém que está escravizado, Paulo, ele tem uma simbologia importante. Ele trabalha pela libertação de Onésimo, pela conta, pelo prejuízo que ele tinha. E ele faz com que seja perdoado. Assim como Onésimo foi perdoado, nós também fomos perdoados. Então fica para a meditação dos nossos alunos as cartas pastorais, que são primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e também a carta de Tito, a Tito, cada uma com um referencial diferente. Fazendo uma conclusão, nós podemos observar que as cartas pastorais, ela está direcionada a homens que foram escolhidos por Deus através da pregação de Paulo para estar à frente das igrejas, para admoestar, para ensinar, para fazer com que os marcos antigos não sejam apagados. Também observamos
Tito, ele sendo escolhido, mesmo sendo gentil, para organizar a igreja do Senhor. Então, e no final, observamos Paulo, Filemon e Onésimo, 3 personagens importantes da história desta carta. Então, medite nesta passagem e os meus agradecimentos a você que está me ouvindo. Coloque em prática esses ensinamentos, porque eles têm grande valor para a minha vida, para a sua vida. E que Deus possa lhe abençoar através desta aula que vai estar lhe alcançando. E que em tudo Deus seja manifesto através da sua graça. Porque Paulo, quando ele escreve a carta, ele diz para Timóteo: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Porque Paulo sabia que sem essa graça, Timóteo não podia vencer. Sem a graça, Timóteo estaria desprovido. E a você, aluno, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. Que somente Ele pode te ajudar nesta longa caminhada até as mansões celestiais. Iremos também falar sobre a carta aos Hebreus. Entre as cartas do Novo Testamento que não foram escritas por Paulo, a carta aos Hebreus, com seus 13 capítulos, é mais longa e a de maior significado teológico. Contudo, muitos leitores da Bíblia que não conhecem e alguns têm a impressão de que Hebreus, pelo seu conteúdo, soa como algo estranho, inacessível teologicamente e profundo. Essa impressão tem os seus motivos. Uma delas é o autor de Hebreus não quer discutir qualquer problema da vida das comunidades ou tratar de uma questão teológica. Em especial, pelo contrário, com suas palavras, ele quer descrever o ensino sobre Cristo. Para isso, ele se baseia fortemente no Antigo Testamento. Ele cita versículos e trechos inteiros referindo-se à pessoa ou acontecimento do Antigo Testamento e os interpreta apontando para Cristo. Assim, devia ficar claro que a nova aliança intermediada por Cristo é fundamentada sobre a antiga, sendo muito melhor que a primeira. O autor não diz o seu nome em nenhum lugar. Nos primórdios da igreja, muitos pensam que Paulo tinha escrito Hebreus, mas o próprio teor da carta não apoia essa ideia. Quem quer que tenha sido o autor deve ter sido um cristão culto e respeitado, e provavelmente tenha vivido em Roma. Hebreus não começa como uma carta. Falta o remetente, o endereço e as saudações. Como de costume, também não aparece em Hebreus quase nenhum aspecto que caracteriza como a carta, apenas saudação final. Por outro lado, o autor às vezes escreve eu falo ou o que vos falei. A partir dessas observações, pode-se deduzir que Hebreus provavelmente era um discurso, um sermão que foi escrito e cujas cópias foram divulgadas para orientar a comunidade. A carta aos Hebreus e o Antigo Testamento. Hebreus a todo momento remete às pessoas, acontecimentos e representações do Antigo Testamento. Jesus é o verdadeiro grande sacerdote. Em Hebreus capítulo 7 a 10, para entender esse trecho de Hebreus, você precisa conhecer alguns pressupostos do Antigo Testamento. Como nós observamos, Melquisedeque,
O escritor ele vai falar que Jesus Cristo ele era sumo sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque ele era um sumo sacerdote, era o sumo sacerdote de Salém, que era de Jerusalém, e ele não tinha genealogia, não se sabe o surgimento de Melquisedeque. A profissão dele, ele era sacerdote, e nós observamos lá no Antigo Testamento que Melquisedeque aparece no momento em que Abraão, ele pela primeira vez dá o dízimo a Melquisedeque. E nós observamos no capítulo 1, versículo 4, é a introdução. Jesus é a palavra definitiva de Deus. No capítulo 1, 5, 2 e 18, Jesus ele é superior aos anjos. O escritor vai colocar Jesus em um patamar acima dos anjos. No capítulo 2 e 1, devemos prestar mais atenção na palavra. Jesus é o Filho de Deus e está acima dos anjos, o que é provado com as palavras do Salmo. Ele se tornou igual a nós como irmão e agora foi elevado a um grande sacerdote que liberta o homem do pecado. No capítulo 3, Jesus ele é superior a quem? A Moisés. E no capítulo 3, versículo 8, não sejamos teimosos. Jesus também era superior ao servo Moisés. Por culpa própria, o povo de Israel perdeu o descanso prometido depois da peregrinação no deserto. Devemos deixar de ser teimosos e seguir Cristo como descanso que está preparado para a comunidade no final do caminho. No capítulo 4, versículo 14, 5 a 10, Jesus é superior aos sacerdotes. Jesus é o Filho de Deus. Ele foi instituído como verdadeiro grande sacerdote. Ele não cometeu pecado e por meio de sua humildade e sofrimento conquistou a salvação eterna. Em contraste com os sacerdotes humanos que também necessitavam de perdão. Se fizermos uma analogia e uma comparação entre os sacerdotes do Antigo Testamento, que está lá em Levítico, e Cristo como sumo sacerdote, aqui no livro aos Hebreus, o sacerdote no Antigo Testamento, ele pegava os sacrifícios do povo, o povo pecava, trazia o seu sacrifício, passava a mão do sacerdote, o sacerdote sacrificava, depois aspergia o sangue, mas o pecado do homem só era coberto. Mas aos Hebreus, no capítulo 12 por diante, nós vamos observar ele falando que não se fazia mais necessário sangue de bode, de touros, porque agora Cristo ele entra uma vez por todas no santuário, porque agora ele não é somente o sumo sacerdote, mas ele é o sacrifício vivo. E ele se torna sumo sacerdote para interceder por mim e por você. E no capítulo 6 e 11 a 18, há uma exortação intermediária do que foi dito até agora era o básico, agora vem ele como alimento sólido. Jesus é o verdadeiro grande sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7, o sacerdócio dos levitas, dos quais Arão era descendente, está sob o sacerdote de Melquisedeque e foi substituído definitivamente por Cristo, que ele é sempre, será e é o que intercede por nós.
No capítulo 8, Cristo ele iniciou uma nova aliança com Deus. Essa nova aliança é superior à antiga e substitui. No capítulo 9 a 10, Jesus ofereceu um único sacrifício, a sua própria vida. E isso valeu para sempre. Ele abre a entrada para o santuário celeste, o templo terrestre, onde foi superado. Aí nós observamos que agora ele, com o seu sacrifício, ele coloca abaixo toda a barreira que separa o homem de Deus. Esse muro que alguns expressa o muro da separação entre o homem e Deus é derrubado com a morte de Cristo, quando ele entrega a sua vida pela humanidade. No capítulo 12, nós temos uma multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, ele diz: deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e continuaremos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Aí ele manda nós conservarmos os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, porque é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Aí no capítulo 13 e versículo 18 a 25, ele pede por uma intercessão, saudações e bênção. Os hebreus incluem os pontos citados e o sacerdócio de Melquisedeque é avaliado como superior ao dos levitas, que é o de Arão. Abraão, ele submeteu a Melquisedeque, segundo o Salmo 110. Melquisedeque era uma prefiguração dos reis. Como o Salmo aponta para Cristo, assim o significado liga Jesus ao ofício de Melquisedeque. Jesus Cristo é o grande sacerdócio real, que supera o sacerdócio dos levitas, que eram os sacerdotes do templo, e o anula. E observe que Melquisedeque traz Abraão, uma prefiguração. O sacerdócio de Arão foi instituído na função da antiga aliança no Sinai. Com Cristo foi instituída agora uma nova aliança entre Deus e os seres humanos. Com isso se cumpriu a profecia de Jeremias 31 e 31. O grande sacerdote entra uma vez por ano ao lugar santíssimo, atrás das cortinas que havia dentro do templo, onde buscava o perdão para o povo por meio de um sacrifício. Por meio de Cristo, tudo isso agora havia sido cumprido e aperfeiçoado. Não se precisava mais que o sacerdote entrasse com o bezerro, com a pomba, para sacrificar. Agora, Cristo entrou uma vez por todas. Grande sacerdote. E Cristo é o grande sacerdote. Grande sacerdote humano age por certo tempo. Cristo, que é o grande sacerdote, permanece para sempre, ele é eterno. Também o sacerdote humano, ele é pecador. Cristo, como grande sacerdote, não tem pecado. O grande sacerdote humano entra no lugar santíssimo uma vez por ano. Cristo, ele está sempre diante de Deus, intercedendo por nós. O grande sacerdote humano traz um sacrifício de um animal. Cristo, ele mesmo se deu em sacrifício. O sacrifício precisa ser repetido. O sacrifício de Cristo vale para sempre. O grande sacerdote humano é a antiga aliança. Cristo é o grande sacerdote, que é a nova aliança. A superioridade de Cristo, como já falei, é conhecido o tema central aos hebreus. Nos capítulos primeiros, compreendido mais fácil qual a diferença entre o tempo de pais e profetas e o tempo de Cristo. O que isso implica para o significado da Bíblia, para as novas revelações.
Cristo está acima dos anjos, porque o autor dos Hebreus dá tanta ênfase a isso. Afirma a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, o que significa para a palavra de Deus que ele falou, o próprio Cristo falou estas palavras. Então Jesus está acima de Moisés. E aqui é apresentado o que será no futuro. Então, como nós observamos, há várias advertências e conselhos e exemplos no livro de Hebreus. E essas referências, ela é dada à comunidade cristã, que é o povo de Deus, que segue a sua peregrinação, caminhando para o dia em que Cristo voltará e transformará a criação transitória, aquilo que pode ser abalado, em um novo céu e uma nova terra, que é um reino inabalável. Cristo foi adiante da comunidade para ser o alvo. Agora vale segui-lo. Continuemos a correr sem desanimar a corrida, marcada por nós. Mas tendo agora um alvo, a nossa carreira tem um objetivo. E esse objetivo é estar com Cristo. Então não podemos correr uma carreira sem termos a definição. Porque a antiga aliança, que era Israel, substituída por meio de Cristo, a nova aliança, que é agora a igreja, e o alvo da igreja é Cristo. E que Deus possa nos abençoar, que nesta passagem da carta aos Hebreus, você pode observar que ela oferece à igreja uma série de advertências, marcadas por conselhos, exemplos que devem ser seguidos. E nunca podemos perder o alvo, que é Cristo. Que Ele é a soberana vocação para a qual eu e você nós fomos chamados, e Ele expiou o seu sangue no Calvário por nós. E Ele, uma vez por todas, Ele entrou. E agora Ele é o nosso sacerdote eterno. Por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Que Deus nos abençoe e que esta carta possa trazer para a sua vida um elevio espiritual, e que você possa meditar sempre que os seus pecados, eles foram perdoados, ainda que o adversário venha atacar a tua mente e venha fazer você lembrar dos pecados antigos. Não. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo agora se torna novo. Cristo, Ele entrou uma vez por todas e perdoou a minha dívida, a tua dívida, e somos agora participantes e co-herdeiro com Cristo da herança que foi nos dada. Por isso nós somos filhos por adoção. Cristo nos chamou para ser filho e somos adotados, e Ele é o nosso mediador entre eu e Deus, entre você e Deus. Ele media e nos dá o direito à salvação e o perdão dos nossos pecados. Medite nisto, e aqui termino agradecendo a todos os alunos em que assistiu esta aula.